O culto tem que girar em torno da pessoa de Deus. E é por isso que nós não adoramos Maria, por isso que nós não veneramos os santos, por isso que nós não adoramos os anjos, por isso que nós não temos cadeira para o arcanjo Miguel sentar na hora do culto, como em alguns cultos, não é? E é por isso que também, isso aqui fala mais próximo de nós queremos evitar no culto tirar a glória de Deus e dar para o homem. O culto tem que ser voltado para Deus. Já parou para pensar que nem todo culto que levanta o nome de Deus é realmente aceito por Ele? Há reuniões que, aos olhos humanos, parecem grandiosas, cheias de música, emoção e até fervor religioso, mas diante do Senhor não passam de barulho vazio. O próprio Cristo advertiu em Mateus 15:8: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Muitos confundem intensidade com espiritualidade. Acham que, se o louvor é vibrante, se as mãos estão erguidas e se a igreja está cheia, Deus automaticamente está satisfeito. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. O Senhor não se impressiona com a aparência externa, e sim com um coração contrito, humilde e obediente à sua palavra. Pense em Caim e Abel. Ambos ofereceram culto, mas apenas um foi aceito. O problema não estava no ato de oferecer, mas na forma e na motivação. Isso nos lembra de que o culto que agrada a Deus não é aquele moldado às preferências humanas, mas o que é dirigido segundo os princípios divinos revelados em sua palavra. Quando o povo de Israel se desviava, continuava oferecendo sacrifícios, queimando incenso e celebrando festas religiosas. Mas Deus disse em Isaías 1:13: "Não suportais mais assembleias de iniquidade." Ou seja, ele rejeitava cultos contaminados pelo pecado e pela hipocrisia. A pergunta é: será que hoje não estamos correndo o mesmo risco em muitos lugares? Por isso, eu quero convidar você a permanecer até o fim deste vídeo. Vamos refletir juntos sobre os princípios que Deus estabeleceu para o culto verdadeiro, à luz de sua palavra, e entender como evitar os erros que levam a cultos que ele rejeita. Já aproveite para comentar aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo e confira também o link que deixei na descrição. Boa noite a todos vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, onde temos os 10 mandamentos. Vamos deixar nossas Bíblias abertas aí. Eu vou fazer algumas explicações e depois nós iremos para a análise dos 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e, portanto, com o nosso culto a Deus. O tema da nossa última aula do curso de teologia é culto. Eu preciso fazer algumas distinções importantes aqui. A primeira é que, quando a gente fala de culto, precisa entender que há alguns tipos de culto e que, embora eles mantenham alguma semelhança entre si, há distinções que são importantes. Então, primeiro, existe a minha vida como um culto a Deus. A Bíblia fala que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E também Paulo, lá em Romanos 12, diz que nós devemos oferecer os nossos corpos a Deus em culto racional, sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Então, há um sentido em que tudo que eu faço é culto a Deus. Ou seja, eu vivo como se eu estivesse na presença de Deus, adorando a Deus, diante dEle, e entregando a Ele, servindo a Ele, em todas as ações da minha vida. Todavia, há uma diferença entre a vida como culto e o culto público. O que é o culto público? É o momento em que o povo de Deus, convocado para esse fim, se encontra num determinado local, com o objetivo de praticar determinadas atividades de natureza espiritual em louvor e adoração a Deus, tais como
o cântico, pregação da palavra, as orações, confissão de pecado, celebrar a ceia do Senhor. E aqui eu quero dizer que existe uma diferença entre a minha vida como culto e o culto público, porque nem tudo que cabe num, cabe no outro. Por exemplo, eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, não posso? Só que plantar bananeira não cabe no culto público. Não é verdade? No culto público, por exemplo, você tem a celebração da ceia. Mas eu não posso chegar em casa sozinho, pegar o pão e o vinho e eu celebrar a ceia como se fosse parte do meu culto pessoal a Deus, porque a ceia ela foi instituída por Deus para ser parte do culto público, que a sua igreja presta reunida. Então, embora tudo que eu faço é culto a Deus, nem tudo que eu faço na vida serve no culto público, e vice-versa. Então, isso aqui é importante. A outra, eu podia ainda falar do culto individual, aquele que você, sozinho, separado, isolado, você pega a sua Bíblia, você lê, você ora, você canta, você busca Deus, gasta um tempo com Deus. Isso aí também é culto. Mas tem coisas que você faz lá que não caberia no culto público e tem coisas no culto público que não caberia lá, por exemplo, tirar a oferta. Como é que você vai fazer isso no culto individual? Ou culto em família, por exemplo. Você reúne sua família ao redor da mesa, depois de uma refeição ou algum outro momento. Então, essas distinções são importantes porque o que eu vou falar hoje à noite é sobre o culto público. Certo? O culto público, ou seja, aquele momento em que o povo de Deus se reúne para praticar uma série de atividades espirituais para o louvor e para a glória de Deus. O culto público ele é bem regulado na Bíblia. No Antigo Testamento, ele era tão regulado, ele tinha tantas normas, ele era tão detalhado e o padrão era tão claro que a ponto de Deus não admitir qualquer desvio do modelo. Ao famoso caso de Uzá, naquele dia em que Davi estava levando a arca para Jerusalém, e a lei dizia que a arca tinha que ser levada no ombro dos levitas, só os levitas podiam levar a arca. Um levita tropeça e Uzá, que não era levita, estende a mão, toca na arca para não deixar cair, Deus fuzila ele na hora. Porque Deus tinha dito que nas coisas sagradas só quem podia mexer era o levita. Então, o culto no Antigo Testamento ele era cercado por normas e por regras muito claras. Quando a gente chega no Novo Testamento, você não encontra mais estas regras, porque elas eram parte do culto ritualista, típico e figurativo do Antigo Testamento, muito ligada. Essas regras eram muito ligadas ao sistema de sacrifícios que todos apontavam para Jesus. E uma vez que Cristo veio, aquele culto no templo acabou. O que você encontra no Novo Testamento são princípios, orientações gerais sobre como deve ser o culto a Deus e a menção daquelas atividades que a gente chama de elementos de culto que Deus exige que estejam presentes. Então, mesmo que nós não encontremos um padrão detalhado no Novo Testamento, como se encontra no Antigo, com relação ao culto público, todavia é possível determinar esses elementos e também os princípios que regem o culto a Deus. Em outras palavras, embora o nosso culto não seja igual mais ao do Antigo Testamento, ele todavia não é uma coisa solta que cada um possa fazer de acordo com o que acha bem e de acordo com aquilo que interpreta. Há uma margem há um espaço para manobra e adaptação no culto cristão. Mas ele tem também princípios, ele tem limites, ele tem elementos. E eu queria falar sobre isso partindo do Antigo Testamento. Eu vou pegar os 4 primeiros mandamentos, porque eles falam do nosso relacionamento com Deus, e, portanto, falam de culto.
e tentar tirar alguns princípios para aplicarmos a questão do culto público. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O primeiro mandamento, a introdução e o primeiro mandamento. Aliás, vamos ler logo todos os 4, né? Pelo menos já tem uma visão geral. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, nesses 4 mandamentos, nós temos, em primeiro lugar, o porquê adorar a Deus. São os versos 1 e 2, na verdade, a introdução dos mandamentos. Por que adorar a Deus? Porque Ele é o nosso Deus, aquele que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o motivo para o culto é dado já na introdução dos mandamentos. Depois vem a quem devemos adorar. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Quem é o centro do culto, então? Deus. O segundo mandamento fala de como nós devemos adorar a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Então, o segundo mandamento nos mostra que Deus quer ser adorado sem imagens, Ele quer ser adorado espiritualmente, sem representações. O terceiro mandamento também fala de como adorar a Deus, mas aí já tem a ver com a atitude interna. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, quando eu pronuncio o nome de Deus, canto o nome de Deus, oro em nome de Deus, faço as coisas em nome de Deus no culto, eu tenho que fazer com sinceridade de coração, senão eu estou tomando o nome dele em vão. E o quarto mandamento tem a ver do quando adorar a Deus em culto público, porque fala do sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Não sei se vai dar tempo para chegar aí no quarto mandamento, mas se a gente vencer os 3 primeiros, já teremos coberto aí bastante coisa, né? Então vamos começar aqui com a introdução dos 10 mandamentos, versos 1 e 2, onde nós temos um motivo pelo qual adorar a Deus. Vamos lembrar o contexto. Moisés estava no alto do Monte Sinai, o povo de Israel estava abaixo, Monte Sinai no deserto da Arábia. Deus havia tirado o povo que durante 400 anos estava como escravo no Egito. Deus o havia tirado da escravidão por meio de Moisés, de debaixo do domínio de Faraó. Abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram. Os egípcios morreram afogados. Moisés lidera o povo até o Monte Sinai e disse, vocês ficam aqui, que eu vou lá em cima falar com Deus, ele está me chamando. E então Moisés sobe e lá Deus fala com ele. E Deus lhe dá a lei, dá os 10 mandamentos e outras leis. Deus, inclusive, lhe mostra uma maquete do templo celestial, não é? E diz, vai fazer o tabernáculo de acordo com o que você está vendo aqui. E muitas outras instruções. E aí, na hora de falar sobre os 10 mandamentos, Deus diz a Moisés, que é para dizer a todo o povo. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. São 3 coisas aqui. Primeiro, ele diz, eu sou o Senhor. A palavra Senhor aqui é o nome, é a tradução do nome típico de Deus do Antigo Testamento, Yahvé, ou Javé. É o nome pelo qual Deus se fez conhecido
ao povo de Israel. Significa eu sou o que sou e aponta para a autoexistência de Deus, a sua eternidade e a sua soberania. Ou seja, eu sou o que eu sou. Eu sou Deus, Senhor de todas as coisas, o Criador do universo. É por isso que você tem que me adorar. Por isso que você não pode ter outros deuses diante de mim. É por isso que tudo que você fizer tem que ser para a minha glória, porque eu sou o Senhor, Yahvé. Então, esse é o primeiro argumento. Nós devemos adorá-lo porque Ele é o que Ele é. Ele é o Senhor. Ele é o único Deus verdadeiro. Segundo motivo é que ele diz assim, eu sou o Senhor, teu Deus. Palavrinha aí, né? Teu. Mostra que não somente nós somos de Deus, mas Deus também é nosso. E aqui aponta para o pacto, para a aliança que Deus havia feito com a nação de Israel. Essa aliança foi feita quando Deus tirou o povo e trouxe para aquele lugar. Ela vai ser celebrada depois disso com sacrifícios, como Deus vai mandar que Moisés faça. Mas antes disso, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, que são os antepassados, os patriarcas desse povo. Então, Deus é o Deus da descendência de Abraão, e eles eram o seu povo. Por isso que está dizendo aqui, eu sou o Senhor, teu Deus. Ou seja, vocês não têm nenhum outro Deus. E eu também não tenho nenhum outro povo. Essa relação pactual entre Deus e o seu povo é mostrada aqui como motivo para adoração. Por que eu tenho que adorar a Deus? Porque Ele é o meu Deus. Eu não vou adorar os deuses dos outros povos. Eu vou adorar o Deus que é meu. O Deus com quem eu tenho uma aliança, um pacto, selado no sangue de Jesus Cristo. E aqui o terceiro motivo é que esse é o Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O povo serviu como escravo durante 400 anos, muito sofrimento. A gente lê o sofrimento do povo nos capítulos iniciais do livro de Êxodo, como os egípcios estavam matando os seus filhos, escravizando duramente, obrigando a trabalhos forçados, sem dar as condições necessárias, feitores que os chicoteavam. A situação era terrível. E Deus, então, misericordiosamente, se lembra da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e manda Moisés para libertar o povo. E nós conhecemos a história de como, através de Moisés, capítulo 12 de Êxodo, então o povo de Israel sai do Egito depois de Deus ter mandado as 10 pragas e realizado juízos e castigos contra Faraó e os deuses do Egito. Então, esse é o motivo pelo qual adorar a Deus, porque Ele é o Deus que me liberta, me libertou do inimigo, libertou da escravidão, me trouxe para uma vida nova, entrou em aliança comigo, e Ele é o Deus que fez todas as coisas, o Senhor do universo. São 3 razões. Por que adorar a Deus? Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o meu Deus e porque Ele me libertou. É claro, no nosso caso, a libertação não foi física do Egito, né? Mas de uma libertação pior ainda. Aliás, de uma escravidão pior ainda, que é a escravidão ao pecado, a escravidão ao diabo, ao mundo, a condenação ao inferno. Então, de tudo isso, Deus nos libertou na mediação de Jesus, Moisés era um tipo de Jesus, e a libertação do Egito era um tipo da libertação que Jesus haveria de fazer. Então, estão aqui os motivos pelos quais adorar a Deus como igreja, não somente pessoal, não é? Mas como povo, nos juntar, nos reunir para cultuar esse Deus, para expressar nossa gratidão, para adorá-lo. Por isso que o culto, em resumo, é isso aqui. O culto público é quando o povo de Deus, com quem ele tem uma aliança, povo que foi liberto por Deus, se reúne para reconhecer isso e para dar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Então, aqui nós já temos o primeiro princípio, né? Sem entrar no mandamento ainda. Então, já temos um princípio aqui que é muito importante, porque tem a ver com o motivo. Qual é o motivo pelo qual eu venho ao culto? Qual é o motivo pelo qual a igreja promove o culto? E só pode ser esse motivo aqui.
Então fica muito estranho quando às vezes as pessoas promovem culto por outros motivos. Promover culto por causa de data tal, promover culto por causa de acontecimento social tal, vamos promover culto por conta de ação de graças, por conta de isso aqui, aquilo outro. O motivo que a Bíblia nos dá para o culto é Deus. Ele tem que estar no centro, tem que ser Ele o motivo. Então, é muito estranho quando a gente vê aí esses costumes que tem nas igrejas evangélicas de culto para tudo, né? Desculpe, né? Mas culto para... E geralmente o homem acaba sendo o centro, né? O motivo. Por que nós vamos nos reunir para cultuar? Por conta disso, por conta daquilo outro. Eu sei que no fim vão dizer que nós estamos fazendo isso para Deus, mas não é bem assim que a Bíblia nos diz, né? A razão para o culto é, de fato, reconhecer quem é Deus e dar a Ele toda a glória e buscá-lo de todo o coração, e o povo de Deus deve fazer isso. E aqui me recorda um outro ponto aqui importante, é que só quem pode prestar culto a Deus é o povo de Deus. É o povo da aliança, porque o ímpio, mesmo que ele entre num culto, ou mesmo que ele participe de um serviço religioso público a Deus, ele não é do povo de Deus, ele não foi liberto, ele não tem uma aliança com Deus, ele não reconhece Deus como o Senhor, então ele não tem como cultuar. Ele vai estar ali presente, pode até cantar, ouvir a pregação, de repente pode até dar uma oferta, mas a raiz não é boa, não é reta, os motivos não são os motivos certos. Então, só quem pode prestar culto a Deus, de fato, são aqueles que fazem parte do povo de Deus, que foram libertos por Cristo, que têm uma aliança com Deus, que reconhecem que é Deus. E aqui essa é uma das razões pelas quais, dentro da tradição evangélica, nós não queremos que os descrentes participem ativamente do culto. Eles são nossos amigos, são nossos convidados, podem estar presentes, nós os convidamos para estar na igreja, mas eles não deveriam, você não deveria, por exemplo, só porque o sujeito é vereador, não é? Nós temos aqui hoje à noite o vereador fulano de tal, o senhor vem até aqui fazer uma oração, e o cara é ateu, né? E ele é político, ele vai e faz, né? Ou, entendi, o cantor fulano de tal canta muito bem, vai aqui tocar uma melodia para louvor de Deus, o cara é macumbeiro ou qualquer outra coisa, mas porque ele é ele é um musicista, o pessoal coloca ele para tomar parte ativa no culto. Isso vai contra o que a palavra de Deus nos diz a respeito do culto, né? Então, o culto a Deus deve ser feito pelo povo de Deus, com quem Deus tem uma aliança, povo que foi liberto, deve ser dirigido, estruturado pelo povo de Deus. Os nossos amigos que não são crentes, eles são bem-vindos a participar das nossas reuniões, mas culto a Deus é uma prerrogativa do povo de Deus. E aqui entra também, se eu posso estender um pouco mais, a questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é parte integrante do culto a Deus. Então, eu fico muito triste quando eu ouço de igrejas que distribuem o pão e o vinho para quem estiver presente. Na hora da ceia, quem estiver presente pode vir, venha participar do pão, do vinho. É por isso que a gente tem o cuidado, na hora da celebração da ceia, de perguntar e dizer, isso aqui é para quem é membro de alguma igreja evangélica. Eu sei que isso não garante, mas já filtra, né? E a gente não pode olhar o coração, mas pelo menos é nosso dever dizer que isso aqui é alguma coisa para o povo de Deus. Só o povo de Deus deve participar disso aqui. E não deveríamos incluir quem não é do povo de Deus na ceia do Senhor. Por isso também que a gente não pode batizar quem não é crente. A gente tem que ser os crentes e, na nossa tradição reformada, e os seus filhos, sua família, aqueles que fazem parte da aliança. Mas a gente não pode estar batizando aí qualquer pessoa que chega e quer o batismo sem a gente se assegurar de que aquela pessoa, de fato, é convertida, foi liberta, faz parte da aliança com Deus e tudo mais. Bom, e aí vem a questão das ofertas também, não é? E aí, pastor, tudo bem, mas e se o descrente der oferta, né? Como é que você vai resolver isso aí? Via de regra, o que a gente diz nas igrejas é que o momento do ofertório é para os membros da igreja. Pelo menos é o que a gente diz.
aqui na nossa igreja regularmente, que o privilégio de contribuir é para os membros da igreja e os nossos visitantes, eles estão dispensados disso. Se algum deles quiser fazer, a gente nem sabe, né? Porque às vezes passa a sacola, depende do método, né? Às vezes vem aquela multidão de gente à frente e a gente não sabe. E se chega alguém com uma oferta muito grande para dar e tudo mais, eu já conheci casos de pastores que querem saber a motivação. E às vezes tem gente descrente que quer dar uma oferta e tal, pensando com isso comprar algum favor de Deus. É muito comum, porque de que outra maneira, ou qual outra razão ele estaria fazendo isso, né? Então, a gente lembra que o apóstolo Pedro uma vez repreendeu Ananias e Safira, porque quiseram trazer uma oferta para Deus, mas o motivo era impuro, era injusto, né? Eles queriam, na verdade, aparecer e se mostrar espirituais em cima de uma mentira. E foram recusados, e a igreja deveria ter firmeza nisso também. Então, está aqui, na introdução dos 10 mandamentos, já alguns desses princípios importantes para o culto a Deus. O primeiro mandamento, ele fala quem deve ser adorado. Verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Quando está dito aqui, não terás outros deuses, Deus não está admitindo que existem outros deuses. Ele está falando na linguagem humana. Poderia ser, a interpretação você não faça para você deuses e os adore no meu lugar, porque só existe um, que sou eu. Quando ele diz não terás outros deuses, ele não está admitindo que existem outros deuses, mas são os deuses que são feitos pelo homem, como se deuses fossem, mas na verdade não são. Ou seja, ele está proibindo a idolatria e o politeísmo, que é a adoração de muitos deuses ao mesmo tempo. Aqui Deus pede exclusividade ao seu povo. Ele não admite ser adorado ao lado de qualquer outra divindade, entre aspas. Ele não divide o louvor do seu povo. Não. No culto, Deus vai receber toda a glória. E esse é um princípio que, em teologia, nós chamamos o princípio da teocentricidade do culto. Ou seja, o culto tem que girar em torno da pessoa de Deus. E é por isso que nós não adoramos Maria, por isso que nós não veneramos os santos, por isso que nós não adoramos os anjos, por isso que nós não temos cadeira para o arcanjo Miguel sentar na hora do culto, como em alguns cultos, não é? E é por isso que também, isso aqui fala mais próximo de nós queremos evitar no culto tirar a glória de Deus e dar para o homem. O culto tem que ser voltado para Deus. Descendo a detalhes. As minhas orações têm que ser feitas a Deus, na mediação de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Eu não vou orar a Maria, ou não vou orar a Deus na mediação de Maria, ou dos santos, ou de qualquer outra pessoa. Os louvores têm que ser feitos a Deus. Quando a gente canta, a gente tem que cantar para Deus. Por isso é importante observar, às vezes até hinos, que são muito antropocêntricos, muito voltados para o homem. Há pouco louvor e Deus de fato não é o centro. Tem muito corinho, né? Muitas dessas músicas aí, gospel, é tudo muito voltada para o ser humano, me dá o que é meu, conta as experiências. Não é que aqui e acolá não possa ter, mas Deus acaba não recebendo louvor. A pregação ela tem que falar sobre Deus, ela não pode falar sobre o pregador. Tem pregador que, quando vai pregar, se aproveita para contar histórias sobre ele, para se exaltar, falar dos feitos dele, mas a pregação deveria falar de Deus, de Cristo, das coisas de Deus, exaltar a Deus, porque o culto é isso. Não terás outros deuses diante de mim. Isso exclui não somente outras divindades, mas o próprio homem como centro do culto. E é por isso que na tradição reformada, calvinista, a gente também não gosta de fazer muita farra no culto, né? Festa, homenagem. Às vezes dentro do culto, vamos homenagear fulano, homenagear cicrano. E Deus onde está nisso aí? Não é que a gente não possa, como igreja, homenagear as pessoas. Mas vamos deixar para fazer isso depois do culto, né? Vamos primeiro cultuar a Deus e, uma vez terminado o culto, vamos fazer as homenagens devidas, reconhecer as pessoas, dar placa, dar título honorário, enfim, honoris causa de membro da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, enfim, tudo isso. Mas o culto é a Deus. Tudo tem que ser voltado para Deus. E esse é o primeiro princípio, né? Quem adorar, que fala da teocentricidade do culto. Aliás, segundo
Princípio não, isso é mais um princípio baseado nesse primeiro mandamento. O segundo mandamento, como eu disse, ele tem a ver com como adorar a Deus. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Então, o que é uma imagem de escultura? É uma obra de arte. Aqui a referência mais específica é a uma obra de arte esculpida, madeira, pedra, ouro, prata, enfim, qualquer um desses materiais que se serve a serem esculpidos, né? E a escultura ela não pode ser na forma de nada que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ou seja, a criação de Deus. Aqui o mandamento está proibindo que o povo de Deus faça esculturas, imagens, e aqui a gente pode estender a gravura, enfim, qualquer representação física das criaturas de Deus. Porque é bem abrangente, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A gente pode pensar aqui no sol, na lua, nas estrelas, nos anjos. Nem embaixo na terra, pode pensar em toda a criação, os animais selvagens e domésticos, nem nas águas debaixo da terra. Pensa no mar, nos oceanos, nos peixes e tudo mais. Está o mandamento proibindo aqui que o cristão se desenvolva nas artes? Não. Não está proibindo que o cristão trabalhe com artes, que o cristão aprecie a escultura, a pintura, a beleza da natureza. Está proibindo que faça isso com o objetivo de adoração, porque diz o verso 5, não as adorarás. A Bíblia não proíbe que eu faça, que eu seja um artista plástico. Não proíbe que eu seja um escultor de profissão. O que proíbe é que eu pegue aquela estátua que eu fiz, aquela imagem que eu fiz, aquele quadro que eu fiz, aquela figurinha que eu fiz, e eu a adore como se fosse Deus. Por não compreender esse princípio, é que na Reforma Protestante, quando essa verdade foi redescoberta, teve alguns movimentos na Reforma, movimentos chamados de iconoclastas, que tem uma palavra que significa destruição, destruidor de ídolos ou de imagens, que se revoltaram contra toda arte religiosa feita na Idade Média. E quando eles tomaram as catedrais e tudo mais, quebraram vitrais, só porque tinha representações de santos, derrubaram imagens. Em alguns casos eu acho que era preciso mesmo, porque a idolatria estava muito arraigada no coração do povo, mas aí foi demais também. Tudo que era de arte religiosa eles acabaram, né? Então houve talvez um exagero aí. Porque a gente tem que entender que Deus não está proibindo a arte em si, a pintura, o desenho, a escultura, mas a atitude religiosa para com essas coisas. O senhor tinha uma pergunta? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, né? A pergunta dele é se esse mandamento não tem a ver com o contexto. Eles tinham saído do Egito, onde a idolatria predominava. E, de fato, né? O Egito era cheio de ídolos, de imagens. E Deus está dizendo, olha, o culto que vocês vão me prestar não vai ser como o culto que os pagãos prestam aos seus deuses. Você não vai fazer como eles imagem de escultura, você não vai adorar. Você não vai dar culto a essas imagens. E ele dá aqui algumas razões para isso. E duas razões. A primeira, são três razões, na verdade. Porque eu sou o Senhor. Já vimos esse motivo antes. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Não existem outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Mais uma vez, a aliança é lembrada aqui. Eu sou um Deus zeloso, quer dizer, eu zelo pelo meu culto, pelo meu nome e pelo que eu sou. Eu me importo com o que você pensa de mim e como você me vê e como você me adora. Eu não sou um Deus indiferente que diz assim, você pode fazer o que quiser, no fim, o que vale é a intenção do seu coração. Não, não. Eu sou um Deus zeloso, que tem zelo, que tem cuidado pelo culto que se presta a Ele. Quarto argumento, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem são os que aborrecem a Deus? Os que praticam a idolatria. Os que adoram a Deus de maneira contrária ao que Ele disse. Deus diz que aborrece esse povo a ponto de que Ele castiga até neto e bisneto.
do idólatra, né? Da pessoa que pretende oferecer a Deus um culto que está em desconformidade com aquilo que Deus disse. Veja como Deus é zeloso. E a quarta razão, quinta, né? Na verdade, verso 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem são esses que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? É os que o adoram conforme ele diz que quer ser adorado. Esses são os que amam a Deus. E a esses Deus promete a misericórdia até 1000 gerações. E você vê que Deus tem mais prazer em exercer misericórdia do que juízo, porque ele castiga só até o bisneto. Mas misericórdia ele tem até tatara neto. Né? E por aí vai os tatara, porque é 1000 geração, não tem nem como expressar. Mas esse segundo mandamento, ele traz um princípio muito importante. Se o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, traz o princípio de que o culto tem que ser teocêntrico, Deus tem que ser o centro e o único a receber glória. O segundo mandamento traz o princípio que em teologia nós chamamos de princípio regulador do culto. Ou seja, o culto tem que ser regulado pela vontade de Deus. Eu não posso inventar maneira de adorar a Deus, porque Deus é zeloso. Eu só posso adorar a Deus da maneira como Ele disse. Uma dessas maneiras é que não faça imagem, né? Mas é claro, essa é apenas uma das coisas que Deus diz a respeito do culto dele. Isso significa que Deus tem uma vontade com relação ao culto e ela tem que ser respeitada. Eu não posso inventar maneiras de cultuar a Deus. Eu não posso acrescentar à revelação de Deus aquilo que Ele disse que é culto. Eu não posso estar em nome da criatividade, da contextualização, em nome da tradição, da antiguidade, da boa vontade, da boa intenção, estar colocando coisas estranhas no culto que Deus revelou na sua palavra, porque Ele aborrece quem faz isso. Né? Ele aborrece quem faz isso e ama muito quem procura adorá-lo de acordo com o que Ele revelou. É por isso que, dentro da tradição reformada, na qual a nossa igreja se insere, a gente procura tratar o culto dessa perspectiva, sempre fazendo essa pergunta: o que é que Deus nos manda fazer no culto? Uma outra abordagem é a abordagem de alguns grupos que destoa dessa abordagem. Talvez uma ilustração ajude. Na Reforma Protestante, vamos imaginar, teve muita discussão sobre essa questão do culto, não é? Os reformadores, os católicos, e entre os próprios reformadores havia grupos que divergiam a respeito do que é que podia ou não no culto. Vamos pegar, por exemplo, imaginar a questão da vela acesa, que era uma coisa comum no culto da Idade Média. E tem um momento lá no culto que o sacerdote acendia as velas de determinadas cores, que simbolizavam um monte de coisa e tal. Os reformadores queriam acabar com aquilo. E aí, quando a questão toda era a seguinte: vela no culto, pode ou não pode? Se você perguntasse a um calvinista, pode vela no culto? Ele ia dizer, não pode, porque Deus não mandou. Se você perguntasse, talvez, a um luterano ou de outras tradições, pode vela no culto? Talvez a resposta fosse, pode, porque Deus não proibiu. Deus, onde é que está na Bíblia dizendo que é proibido ter vela no culto? Mas a resposta do calvinista é, mas aonde está na Bíblia mandando ter vela no culto? Então, é essa abordagem do princípio regulador. A pergunta não é se Deus proibiu, a pergunta é se Ele mandou. Nós queremos fazer no culto somente aquilo que Deus mandou. Quais são os elementos? O que é que constitui o culto a Deus? E aqui é importante fazer uma distinção entre elemento e circunstância. Por não fazer essa distinção, é que tem muita confusão. Às vezes entre os próprios reformados. Um elemento de culto é o nome que se dá àquelas atividades espirituais que Deus prescreveu como parte do culto a Ele. Por exemplo, a oração. A oração é um elemento de culto. O culto público ele tem que ter oração. Ela pode ser feita por um indivíduo, pode ser pelo que está dirigindo, pode ser feito
pela congregação toda, pode ser silenciosa, mas oração é elemento de culto. O louvor também foi ordenado por Deus como parte do culto a Ele. A gente vê isso claramente, não só no Antigo, como também no Novo Testamento. A leitura da palavra e ensino da palavra ao povo de Deus durante o culto também é muito claro. Os levitas faziam isso no culto. A gente vê o povo se reunindo, no livro de Atos, capítulo 2, diz que eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos, partir o pão. E outros exemplos no Novo Testamento que mostram que a exposição da palavra, a pregação da palavra, fazia parte do culto a Deus. Então, em geral, os protestantes identificam esses elementos como parte do culto. Os louvores, pregação da palavra, a oração, a celebração dos sacramentos ou ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Há alguma divergência sobre a questão das ofertas, se faz parte do culto, se não faz. Eu, pessoalmente, creio que faz parte da nossa adoração a Deus, mas outros interpretam que não, preferem colocar as ofertas como sendo a parte, não é elemento de culto. Mas, no geral, são estes os elementos de culto. Eu não posso inventar elemento novo. Agora, cada um desses elementos, ele tem circunstâncias que o cercam. Por exemplo, a pregação da palavra de Deus, ela é um elemento. A Bíblia diz claramente, mas não diz, por exemplo, que o pregador tem que ter paletó. Não diz que o pregador tem que usar um púlpito. Não diz que o pregador tem que estar em pé. Não diz que o sermão tem que ser de 3 pontos. Não diz que o pregador tem que pregar de uma tradução X. Então, esses detalhes que cercam o elemento, nós chamamos de circunstâncias. Eles não são essenciais e eles podem variar. E vai depender da sabedoria da igreja adotá-los de uma maneira ou de outra. Então, o problema é quando as pessoas pegam as circunstâncias e querem transformar no elemento. E diz que o culto só é culto se a pregação for feita em cima da tradução Almeida Revista e Atualizada. Se não, não pode. Então, isso aí já é um exagero, porque você pegou uma circunstância e transformou num elemento. Horário do culto, por exemplo. Não tem na Bíblia dizendo que o culto tem que ser às 9 horas da manhã. Isso é uma questão que a Bíblia está dizendo que o povo de Deus tem que se reunir para cultuá-lo, mas não diz que horas. Então, é uma decisão da própria igreja. A própria igreja pode dizer 9 horas da manhã, 8h30, 10. A Bíblia também não diz quantos cultos você tem que ter por dia. Sabia disso? Então, você pode ter um culto no domingo, você pode ter 2, você pode ter 10. Agora, é claro, a igreja precisa ter sabedoria na hora de tomar uma decisão como essa. Se o pastor marcar que o culto na igreja é todo domingo às 5 horas da manhã, é falta de sabedoria, não é? Porque só vai ter ele e a esposa breve, né, no culto, né? Porque os membros da igreja talvez vá na primeira vez, na segunda, mas aí, né, o pessoal vai começar a vazar para outras igrejas onde o pastor é mais sábio, né? Porque não funciona assim. Então, a questão do louvor, por exemplo, instrumento musical. A Bíblia não fala, não determina que instrumento musical é elemento de culto. Então, você pode ter a igreja cantando a capela, sem instrumento nenhum. É culto a Deus do mesmo jeito. Não é obrigado a ter instrumento, não é obrigado a ter coral, não é obrigado a ter grupo de louvor. A própria congregação pode cantar. Por que a gente tem essas coisas? Porque são circunstâncias que ajudam, que tornam o elemento mais eficaz. É tão gostoso você cantar com uma boa música, não é? Que acompanha, com um grupo que está liderando, encorajando, incentivando, mas essas coisas não são essenciais. O essencial é o louvor. Então, no culto cristão, há espaço para determinadas contextualizações de circunstâncias, mas nós não podemos inventar elemento, colocar coisa nova que Deus não mandou no culto. Então, é isso que a gente sempre procura fazer, reger o culto cuidadosamente por aquilo que a palavra de Deus diz. Você tinha uma pergunta? Já respondi? É difícil evitar cair num contexto católico. Uhum. Uhum.
Não. Sim, sim, sim. Para motivos de adoração, sim, sem dúvida. Deus não proíbe que você faça imagens. Por exemplo, o próprio Deus mandou que Moisés fizesse a imagem de 2 querubins em cima, e botou em cima da arca. O próprio Deus mandou Moisés fazer. O próprio Deus disse a Moisés: faz uma serpente de metal, de bronze, e põe numa vara, e todo mundo que olhar para ela vai ficar curada da mordida. Então Deus não é contra a arte. O que aconteceu é que depois o povo de Israel começou a adorar aquela serpente. E o rei Ezequias, se não me engano, na reforma que fez, mandou quebrar, porque tinha virado idolatria. O povo adorava, o povo fazia orações a aquilo ali. É a afirmação deles. Pois é, se você perguntar a... Eu acho que está nos dois, porque a Igreja Católica não... Ela vendo que o povo corre esse risco, ela deveria banir as imagens, porque o coração do povo é idólatra. O homem é inclinado a adorar outros deuses e criar deuses. E a Igreja Católica, vendo isso e sabendo disso, não deveria facilitar. Deveria evitar isso. Aliás, quando ela começou, sabe como é que começou isso aí? Início da Idade Média, quando o Império Romano foi declarado oficialmente cristão, todo mundo virou crente, né, cristão, sem ser convertido, e então era o pessoal ignorante, não conhecia nada de cristianismo. Então, alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: vamos fazer as imagens dos santos, de Maria, dos grandes vultos da história bíblica e botar na igreja para servir de inspiração para o povo. Porque o povo não sabe nem ler, não lê a Bíblia, mas ele vendo a imagem de Pedro, vai se lembrar de Pedro, aquele herói da fé, e vai se sentir inspirado. No começo foi assim, por motivos didáticos. Mas o que aconteceu logo depois? O pessoal estava ajoelhado diante de São Pedro, pedindo a São Pedro que intercedesse por ele diante de Deus. O coração do povo é inclinado à idolatria. Então a culpa é a Igreja Católica pode fazer essa distinção na teologia dela, mas ela comete o erro de abrir a porta para a idolatria para os seus fiéis. Pegue a massa católica. Maria é muito mais adorada no Brasil do que Jesus, todo mundo sabe disso, não é? O pessoal ora a Maria, busca Maria, Maria é medianeira, adora Maria, tem santuários de Maria no Brasil todo. E vinha me dizer que aquilo não é adoração. Então a Igreja Católica induz o brasileiro à prática da idolatria, porque ela permite, ainda que não para adoração, mas ela acaba introduzindo na sua liturgia e nos templos essas imagens diante das quais o povo se dobra e adora, e ela não faz nada. O padre não vai impedir o fiel de se adorar, de se ajoelhar diante da imagem de Maria, de Pedro e de João. Pois não. Sim. Uhum. A questão de circunstâncias e instrumentos. Uhum. 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 Sim. Não, não tem base. Esses instrumentos, a pergunta dele é se tem base para dizer que os únicos instrumentos são aqueles de corda, de sopro, né, que são aqueles que aparecem no Antigo Testamento. Não tem, porque só tinha esse tipo de instrumento no Antigo Testamento. Esses instrumentos eram os instrumentos que eram usados na cultura israelita. Não era só no templo. Se você fosse para uma festa judaica, você ia encontrar os mesmos, a festa judaica de casamento, você ia encontrar os mesmos instrumentos lá que tinha no templo, porque eram os instrumentos da cultura judaica. Tá? Então, na nossa cultura, nenhum desses instrumentos, quer dizer, flauta pode ser, mas símbolos e outros instrumentos que a gente não consegue nem identificar, né? A gente não consegue nem identificar. Então, não faz sentido na minha cultura, não faz sentido na cultura africana, não faz sentido na cultura árabe.
Tá? O instrumento ele pode ser usado desde que ele seja adequado. Né? Você pode até tentar botar uma cuíca, né? Mas tem que ver que tipo de música vai ser apropriado para o louvor a Deus, porque nem todo tipo de música também serve para o louvor a Deus, né? E para a adoração. Tem que lembrar disso aí. Não é uma questão religiosa, é uma questão de bom senso, né? Então, precisa ter cuidado para isso aí. Agora, no Novo Testamento, no tempo do Novo Testamento, os cristãos não tinham instrumento nenhum de música. Não tinha. No Novo Testamento não tinha nada. Os instrumentos musicais eles começaram a entrar no início da Idade Média, quando os cristãos puderam sair das cavernas e sair dos locais escondidos onde eles cultuavam e construir as primeiras catedrais e os primeiros templos, quando se tornaram a religião oficial do Império Romano. Então, aí é que introduziram corais, instrumentos e tudo mais, mas durante uns bons 300 anos, a igreja primitiva, apostólica, ela não tinha instrumento, não tinha templo, não tinha coral, não tinha... Não é? Então, o que é uma prova para nós de que essas coisas elas são circunstanciais. Se a gente puder ter boa música, com bons instrumentos, e eu acho que a igreja adventista está errada com relação à bateria, porque o problema não é bateria, o problema é o baterista. Quando ele mete o braço, né? O problema não é a bateria, o problema é o baterista. Tem que chamar o baterista e dizer, ó, vamos devagar aí. Diga. A última pergunta aí, porque eu tenho que seguir aqui. Diga. Isso. Fica a critério. A pergunta está sendo feita com relação à periodicidade da ceia, já que ela é elemento de culto. Olha, Calvino queria fazer ceia todo domingo. Todo domingo ele queria celebrar a ceia. Mas aí os conselheiros de Genebra, onde Calvino morava, eles argumentaram de que isso acabaria banalizando a ceia, devido ao seu simbolismo e o seu significado. Então, eles adotaram a ceia uma vez por mês. Em alguns outros lugares, por exemplo, na igreja da África do Sul, onde eu morei durante um tempo com minha esposa, a ceia é 4 vezes ao ano, mas por uma razão muito simples, 4 vezes ao ano, por uma razão simples. Os presbíteros, durante os 3 meses entre as ceias, eles visitam cada família da igreja. Os presbíteros vão lá, eu recebi... Por ano, nós recebemos 3 visitas. Os presbíteros foram na minha casa, porque eu me tornei membro, nós nos tornamos membro da igreja reformada de lá, e eles fizeram um exame completo, como ia a minha vida espiritual, da minha esposa, e aí eles aproveitavam para também fazer perguntas do tipo, vocês estão precisando de alguma coisa, vocês são estudantes lá do Brasil, tal, mas eles passavam assim umas 2 horas examinando a vida espiritual, para dizer, então, você está habilitado a participar da ceia do Senhor. Então, eles precisavam de 3 meses, porque a igreja era grande, né, para poder fazer a visitação. Então, é uma questão que vai depender muito de igreja para igreja. O que importa é que a ceia seja celebrada, não pode deixar de ser, e que ela seja feita para aquele que é povo de Deus. Evitar tanto o extremo da banalização, mas também o extremo do cuidado exagerado a ponto de privar o povo de Deus da ceia por tanto tempo, não é? Então, isso vai caber muito. Se a igreja quiser fazer isso todo domingo, não há impedimento bíblico nenhum. Tá? Mas não deveria também demorar demais, né, para não privar o povo disso, que é um meio de graça, através do qual Cristo nos alimenta espiritualmente. Tá bom? Vamos seguir aqui para o 3º mandamento. E eu vou terminar. Como eu profetizei, não vou conseguir chegar no 4º, né? O 3º mandamento é o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento diz que nós devemos levar o nome de Deus com toda sinceridade e, ao empregá-lo, devemos fazer em verdade e honrar aquele nome. Há uma interpretação desse mandamento que diz que, mais ou menos o seguinte, que o povo de Deus já tomava o nome de Deus. O sacerdote,
ele já tinha o nome de Deus gravado na mitra sacerdotal, o nome de Yahvé, e ele já levava o nome dos 12 filhos de Israel no Urim e no Tumim, fazia parte da vestimenta dele, e o nome de Deus também. Então, o problema aqui é tomar o nome de Deus em vão, seria o povo de Deus, que já leva o nome de Deus, proceder contrário a Deus. Ou seja, ter uma conduta incoerente com Deus. Mas a resposta que nós podemos dar a isso é que, então, qual é a diferença desse mandamento com os demais que dizem não matarás, não adulterarás, que estão condenando procedimento contrário à palavra de Deus? Eu acho que o que está em jogo aqui realmente é você usar o nome de Deus em vão em atos religiosos. Talvez é o que se queira, o que Moisés tinha querido focar aqui, era a questão do juramento. Tomar o nome de Deus em vão seria você jurar falso, você empregar o nome de Deus em juramento, quando, na verdade, você não deveria fazer aquilo. E, por extensão, toda vez que você usa o nome de Deus para alguma atividade religiosa e que não é verdadeira, não é sincera e não é autêntica, genuína, então você estaria quebrando esse mandamento. Quando aplicado ao culto, quer dizer o seguinte: toda vez que nós chegamos no culto, e nós no culto participamos do culto, daquelas atividades em que o nome de Deus está presente, mas você não faz isso com sinceridade, mas hipocritamente, então você está quebrando esse mandamento. Se você, aqueles votos que você fez, por exemplo, por ocasião do seu batismo, diante do povo de Deus, em que você declarou diante de Deus que você era de Deus, que você ia seguir a Deus, você prometeu ensinar seus filhos, treinar seus filhos, e você não cumpre aquilo, aqueles votos que você fez de servir a Deus toda a sua vida e você quebra aquilo, então você está tomando o nome de Deus em vão. Ou seja, toda atitude ou atividade religiosa que tem o nome de Deus e que você faz não com sinceridade de coração, você está quebrando esse mandamento. E aí agora, fazendo o caminho na mão contrária, esse mandamento está nos dizendo, então, que Deus quer que o culto proceda do coração e que ele seja fruto da sinceridade do nosso coração e que nós prestemos a ele um culto honesto e não da boca para fora. Senão a gente estará tomando o nome dele em vão, pronunciando o seu nome, invocando o seu nome, cantando o seu nome, pregando sobre o nome dele em vão, porque não procede do nosso coração. Ou seja, o culto a Deus, ele tem que ser fruto do meu relacionamento com Deus. O culto público a Deus, ele tem que ser, de fato, prestado com sinceridade pela igreja. Por isso que a igreja, ela tem, através dos pastores e presbíteros, cuidar para evitar a hipocrisia dos membros, né? Por isso que é importante o trabalho pastoral, de visitação, de análise, né? Por isso que nas igrejas evangélicas reformadas o trabalho pastoral tem um peso tão grande. De visita, de pastoreio, de supervisão do rebanho, superintendência do rebanho, para que no culto público o nome de Deus não seja tomado em vão hipocritamente, para que o rebanho esteja bem e ofereça a Deus um culto que de fato seja digno dele. Então, quais foram os princípios que a gente viu aqui sobre o culto para encerrar? Nós vimos que o culto tem que ser prestado a Deus pelos motivos certos. Ele é Deus, ele é o nosso Deus, ele é o Deus que nos tirou da escravidão. Então, a motivação é essencial para o culto público. Segundo, nós vimos o princípio da teocentricidade. Deus tem que ser o centro do culto. O culto não pode ter como centro o homem, não pode ser diversão, não pode ser entretenimento. Tem que ser adoração, tem que ser tudo voltado para Deus. Edificação, adoração, Deus tem que receber toda a glória. E quando ele recebe a glória, o povo é edificado, o povo é abençoado. Terceiro princípio, nós não podemos inventar maneiras de adorar a Deus. É o princípio regulador. O culto tem que ser de acordo com aquilo que Deus revelou. Se nós começamos a acrescentar no culto a Deus elementos que não fazem parte do culto a Ele, então nós estamos, na verdade, desvirtuando esse culto. Precisamos ter cuidado para purificar o culto de acordo com sua palavra. E o último princípio que nós aprendemos aqui é que o culto ele tem que ser sincero, ele tem que ser genuíno, tem que ser do coração, ele tem que ser em verdade, espírito em verdade. Talvez isso faltou eu dizer aqui, né? Tem que ser em espírito e em verdade. Espírito é o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E em verdade é o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não é?
Então, o culto a Deus tem que ser, de fato, em espírito e em verdade e proceder do nosso coração. Então, vejam como Deus zela pelo culto e como o culto é importante. E é por isso que ele é parte integrante de um curso de teologia como esse. E a gente termina com o culto, porque tudo que a gente crê desemboca no culto. Você quer saber o que é que uma igreja acredita? Você quer saber o que é que uma igreja pratica, o estado espiritual dela? Vá participar do culto dela. Porque é no culto que desemboca, deságua as nossas convicções, o estado da igreja, o estado da liderança, quem é o pastor, não é? A preocupação pelo culto, tudo isso deságua no culto público. Por isso que nós, então, terminamos o nosso curso de teologia com esse assunto. O culto é o momento mais solene da vida da igreja. É quando o povo de Deus se reúne para render glória ao Senhor, ouvir a sua voz e experimentar comunhão verdadeira com Cristo e com os irmãos. Porém, precisamos entender que nem todo culto é agradável a Deus. Não é a nossa vontade que define o que é culto, mas a vontade dele. O grande perigo do nosso tempo é transformar a adoração em algo moldado às preferências humanas, esquecendo que o culto deve ser centralizado em Deus e fundamentado na sua palavra. Muitos enxergam o culto apenas como uma oportunidade de se emocionar, de encontrar amigos ou de receber bênçãos. Mas o culto não é, antes de tudo, sobre nós. Ele é sobre Deus. E se não entendermos isso, corremos o risco de inverter as prioridades, tornando o que deveria ser para a glória do Senhor em um espetáculo voltado para a satisfação das pessoas. Quando a igreja se reúne, o alvo não deve ser agradar o coração humano, mas honrar e engrandecer aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A própria Escritura nos dá parâmetros claros. Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Isso significa que não basta a sinceridade do coração se não houver verdade, assim como não basta a verdade se não houver devoção sincera. O culto aceito por Deus une coração e palavra, fé e obediência, amor e reverência. Por isso, precisamos discernir quando um culto deixa de ser agradável a Deus. Nem sempre a aparência é confiável. Podemos ter grandes corais, música impecável, uma multidão reunida, e mesmo assim diante do Senhor não passar de um culto vazio. O que define se Ele recebe ou não a nossa adoração é se ela está fundamentada em Cristo e em sua vontade revelada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, já advertia sobre a necessidade de ordem e reverência no culto. Aquela igreja havia transformado a reunião de adoração em um momento de confusão e até de escândalo, e Paulo os corrigiu, lembrando que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14:33. A mensagem é clara. Não é qualquer culto que agrada ao Senhor, mas apenas aquele que reflete a sua santidade e obedece aos seus princípios. Ao longo da história bíblica, encontramos exemplos de cultos que não agradaram a Deus. Em Isaías 1, como já citamos, o Senhor rejeita sacrifícios e festas religiosas do seu próprio povo, porque eles eram praticados com mãos impuras e corações distantes. O problema não estava na liturgia em si, mas na vida daqueles que a realizavam. Da mesma forma, em Amós 5, Deus declara: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Isso nos mostra que, sem santidade e sinceridade, até mesmo práticas ordenadas por Deus podem ser rejeitadas. Outro ponto fundamental é que o culto não deve ser moldado pela cultura ou pelo mercado religioso. Quando começamos a pensar no culto como um produto a ser vendido, adaptando-o ao gosto das pessoas para atrair público, deixamos de cultuar ao Deus vivo e passamos a adorar os homens. O culto não é entretenimento, não é show, não é palco para a performance humana. É encontro com o Deus Santo. Quando a adoração perde o foco em Deus e passa a girar em torno da satisfação humana, ela deixa de ser verdadeira e se torna um culto que não agrada ao Senhor. Além disso, cultos que buscam manipular Deus também não são aceitos. Quando vamos à igreja apenas para exigir bênçãos, como se o Senhor fosse obrigado a nos atender, estamos invertendo os papéis. O culto não é moeda de troca,
não é barganha, não é negociação. Deus não precisa da nossa adoração para existir, nós é que precisamos dele para viver. O culto é nossa resposta à graça e não uma tentativa de controlar a vontade do Altíssimo. Precisamos lembrar ainda que o culto deve ser ordenado pela palavra. A Reforma Protestante nos legou um princípio precioso. Só podemos adorar a Deus da forma como ele ordenou na Escritura. Isso significa que práticas inventadas, acréscimos humanos ou superstições não têm lugar no culto cristão. É por isso que a leitura da palavra, a pregação, a oração, o cântico congregacional e os sacramentos são os elementos centrais da adoração. Tudo o que foge disso corre o risco de transformar o culto em algo estranho aos olhos de Deus. Um culto que não agrada a Deus também é aquele em que não há reverência. Não basta estar presente fisicamente. O coração precisa estar rendido diante do Senhor. Participar distraído, sem atenção, como se fosse apenas mais um compromisso social, é desonrar aquele que nos chama à sua presença. O salmista declarou: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Salmos 122:1. Isso nos lembra de que o culto deve ser um momento de entrega alegre e reverente, onde reconhecemos a grandeza de Deus e nos curvamos diante dele em adoração sincera. Portanto, os cultos que não agradam a Deus são aqueles marcados pela hipocrisia, pela busca de agradar homens, pela manipulação, pela desordem e pela irreverência. O Senhor não olha apenas para a forma externa, mas principalmente para o coração que oferece a adoração. Ele deseja verdade, sinceridade e obediência. Se o culto não é centrado em Cristo e na sua palavra, por mais bonito e emocionante que pareça, ele não passa de vaidade. Meus irmãos, quando falamos de cultos que não agradam a Deus, não estamos nos referindo apenas a práticas externas ou erros litúrgicos. Estamos falando do coração. O Senhor não se impressiona com a beleza dos templos, com a sofisticação da música ou com a eloquência da pregação, mas Ele sonda as motivações do nosso ser. Se nos aproximamos dele com mãos impuras e corações frios, o culto não passa de formalidade vazia. O verdadeiro culto é aquele que nasce de um coração quebrantado. O salmista já dizia: "Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus." Salmos 51:17. Isso nos mostra que mais importante do que a forma é a sinceridade e a santidade diante do Senhor. Deus não rejeita quem se aproxima dele com humildade e fé, mesmo que com palavras simples e cânticos modestos. Por isso, antes de entrarmos em um culto, precisamos examinar nossas vidas. Perguntar a nós mesmos: estou vindo para exaltar a Deus ou para buscar a aprovação dos homens? Estou participando com reverência e fé ou apenas cumprindo um ritual? Esse autoexame nos ajuda a não cair no erro dos coríntios, que transformaram a celebração da ceia em escândalo, mas a buscarmos sempre a presença viva de Cristo no meio do seu povo. Também precisamos resgatar a alegria de cultuar ao Senhor. Culto não é peso, não é obrigação fria, mas é privilégio. É o encontro semanal da igreja com o seu Redentor. É o momento em que somos edificados pela palavra e fortalecidos pelo Espírito Santo, que possamos enxergar o culto como o ápice da vida cristã, lugar onde o céu toca a terra e onde o nome de Deus é exaltado acima de tudo. Assim, queridos, que cada culto nosso seja agradável ao Senhor, centrado em Cristo, fundamentado na Escritura, cheio de reverência e sincera devoção. Que ao sairmos da casa de Deus, possamos ter a certeza de que o Senhor recebeu a nossa adoração. E se esta mensagem falou com você, eu quero lhe convidar a continuar conosco. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e siga aprendendo mais sobre a Palavra de Deus e sobre como viver uma vida que glorifique ao Senhor em tudo.